Tudo começa na empresa Monterrubio, quando todos estão reunidos na recepção, e então Gonçalo chega com Matias, e recebe as palmas e palavras de boas-vindas de seus funcionários, e então ele agradece muito. Honório fala que agora eles precisam ir para a sala, porque em breve o sócio vai chegar. E nisso Germano já está entrando no elevador, quando Roberta vem correndo pedindo para esperar, e acaba derrubando o café nele, e os dois ficam parados se olhando. Roberta tira a blusa e tenta limpar o blusão dele, mas Germano fala para ela não se preocupar, e então tira o terno e coloca nela. E Roberta fala que é seu primeiro dia de trabalho, e ele diz que o dele também. Enquanto isso na sala, Adriana e Honório estão reunidos com Matias e Gonçalo, e Honório fala para o cunhado não abusar porque ainda é seu primeiro dia, e Matias fala que é verdade, e quando a reunião terminar vai levá-lo de volta para casa, mas Gonçalo fala que Regina vai buscar ele. Matias fala que isso é ótimo. E Honório comenta que agora a empresa entrará em uma nova etapa, e Matias garante que isso vai ser um sucesso, então Gonçalo diz que assim seja. E nisso, Roberta e Germano saem do elevador e encontram com Matias, Gonçalo, Honório e Adriana, e então eles perguntam o que aconteceu, e Roberta começa a contar. Mas Germano fala que a culpa foi dele, e que derramou café nela. E então Roberta fala que Gonçalo é seu pai, e ele fica surpreso. Roberta pergunta se ele vai trabalhar ali, e Honório fala que ele é o novo sócio, e ela fica pensando. E nisso Beth traz uma blusa para Roberta, e ela agradece e diz que vai colocar. Eles ficam e então Gonçalo dá boas-vindas a Germano, e ele fala que está ansioso para conhecer toda a empresa. E nisso Roberta vai para o banheiro, e então fala que se esse homem é um novo sócio, então é interessante. E nisso pega a blusa para vestir. Na Bonita, Renata e Jerônimo chegam e encontram com Antônio, e cumprimentam ele e dão boas-vindas à Bonita. E então Jerônimo fala para Renata levar ele para conhecer a fazenda, e ela acha uma ótima ideia e os dois saem. E nisso, Manuela pergunta para Jerônimo se poderia conversar com ele bem rapidamente, e ele diz que sim, e então eles vão. E enquanto isso, Marina está falando ao telefone com a enfermeira que está com seu tio, e em seguida ela passa para ele, e então Severino pergunta como ela está porque ficou sabendo que o ginecologista disse que ela teve complicações. Marina fala que sim, e que está sendo cuidada por uma enfermeira, e conta também que o seminarista já está lá. E só falta o padre que vai substituir ele chegar, e então fala para o tio se cuidar muito, porque em breve quer ver ele ali, e então eles desligam e o padre fica preocupado, e Marina chorando dizendo que ama Jerônimo. Na Bonita, Manuela fala para Jerônimo que Marina está muito bem, e que a enfermeira está cuidando de tudo que ela precisa, e então Jerônimo pergunta o que ela queria pedir a ele. Manuela fica sem graça, mas diz que sua neta vai chegar em um dia e iria ficar com Karina e Lázaro, mas como eles não se casaram, então não tem lugar para ficar, e então queria saber se ela pode ficar ali, e então Jerônimo diz que sim, e Manuela agradece muito dizendo que estava com medo de pedir. Mas ele diz que ela não precisa ficar assim, porque ele gosta muito dela, e que a menina pode ficar o tempo que precisar. Logo em seguida, Carlos chega e se desculpa por interromper, mas Manuela diz que já está saindo, e então agradece de novo ao patrão e sai. Carlos fala que eles têm um problema para resolver, e então diz que não está conseguindo fazer as misturas por causa de sua mão, e acha que eles precisam contratar alguém que já saiba,
porque não podem deixar passar a data limite. Jerônimo pergunta se ele conhece alguém, e Carlos diz que sim, mas ele mora um pouco distante, e que eles deveriam ligar para saber se pode ir, e então Jerônimo diz que tudo bem, e manda ele fazer isso. E nesse meio tempo, Renata está caminhando com Antônio pelos vinhedos, e ele fala que é um prazer estar ali, e que aquele lugar lembra a esposa que ele teve. Renata fica surpresa e pergunta se ele foi casado, e Antônio diz que sim, e que teve uma filha, mas infelizmente elas morreram em um acidente. Renata sente muito, e diz que esses dias Regina mostrou a foto do pai dela, e então teve a sensação de se lembrar de alguns momentos e se sentiu amada, mas não sabe como foi ao certo. E então Antônio fala que vai levar um livro para ela que ajudou muito ele a entender como certas coisas do passado voltam à mente deles. E Renata diz que vai adorar saber um pouco mais sobre isso. Na mansão, uma das funcionárias pega uma caixa e fala para Regina que aquilo são roupas de Josefina, e quer saber o que fazer, e ela pergunta se ela já falou com Roberta, e a moça diz que sim, mas que ela fez cara feia e disse que não queria nada dessa mulher. Regina diz que tudo bem, e então a moça fala que também tem uma caixa com coisas de criança, e então Regina diz que tudo bem, e então abre a caixa e fica pensativa. Na empresa todos estão na reunião, e então Gonçalo deseja boas-vindas a Germano. E fala que eles vão estar instruindo ele sobre tudo, e ele comenta que como Roberta também é nova, eles poderiam trabalhar na mesma equipe, e pergunta o que Gonçalo acha. Ele diz que por ele tudo bem, e Honório fala que eles estavam pensando em colocar ela para fazer cursos, porque nunca trabalhou, e então Germano acha ótimo, e pergunta o que Roberta acha deles trabalharem juntos, e ela diz que vai ser ótimo, e que eles só não podem se embolar com as informações, assim como fizeram com o café, e começa a dar risada, e deixa todos achando tudo muito estranho. No centro, Inês está conversando com a mãe de Amparo, e ela diz que está muito preocupada porque Constanza ainda não chegou, mas Inês fala que em breve ela deve chegar, e conta que Constanza não teve filhos, e deve estar um pouco enrolada, e então ela fica preocupada perguntando se ela deve ter cuidado direito de sua filha. Inês fala para ela não se preocupar, e nisso Constanza chega e entrega a menina, e então mostra tudo o que comprou, mas a mãe fala que não pode pagar por aquilo, porém ela fala que é tudo presente. Na mansão, Regina vê o que está dentro da caixa e começa a ficar emocionada com todas as roupinhas e fotos de sua filha, e então fala que Roberta era uma menina doce, mas que se tornou fria, e com certeza isso foi influência de Fina, e chora dizendo que perdeu vários momentos da vida de sua filha. De volta ao centro, Corina diz que vai levar sua bebê para se trocar, então sai e Inês fala para Constanza que ela não deveria ter comprado tantas coisas, porque elas não podem se envolver de forma pessoal com as mulheres do centro, muito menos levar as crianças para casa, porque elas precisam aprender a ser autossuficientes. Constanza diz que entende e fala para Inês não se preocupar, e então diz que precisa correr para a aula de culinária, e deixa Inês preocupada. Na fazenda, Carlos está ao telefone com sua amiga Priscila, e ela fala que ele esqueceu dela e que não entrou mais em contato, e então ele fala que ligou para pedir a ajuda dela, e que precisa fazer umas misturas para um vinho, e quer saber se a interessa. E ela diz que sim, porque está sem trabalho, e ele fala que ela terá que vir de imediato. Karina e Matilde estão com o advogado, e ela fala que está ali porque quer se divorciar o quanto antes, e ele diz que, pelo que ela contou,
Com certeza o divórcio vai sair de imediato. E Karina fala que pretende se casar de novo. E ele deseja que dessa vez ela tenha sorte. E Karina diz que agora vai estar com o homem mais maravilhoso do mundo. Na Bonita, Antônio está com Renata e Jerônimo. E então se despede dizendo que precisa ir. E Renata fala que vai até a igreja com ele. E nisso se despede de Jerônimo. Eles vão. E então Jerônimo chama Lázaro e pergunta como estão os planos para o terreno que ele tem. E Lázaro fala que quer construir uma casa para Karina, mas ainda não sabe como vai fazer. Jerônimo fala que gostaria de emprestar o dinheiro para ele, mas Lázaro fica sem graça e diz que não sabe como pagaria. Mas Jerônimo fala que ele tem a vida inteira para pagar, até porque deve sua vida a ele, porque o salvou no dia da tempestade, e agradece muito. Mas Lázaro diz que não foi nada, e Jerônimo fala que então ele já pode ir contar a novidade para Karina. Na cruz de amor, Ezequiel fala para Augusto que não tem novidades, e que só ficou sabendo que Álvaro está em uma prisão de alta segurança, e então Augusto diz que em breve ele vai resolver esse inferno, e Ezequiel pergunta do que ele está dizendo, e Augusto fala que não deve explicações a ele. Em seguida, a funcionária aparece dizendo que tem alguém procurando por Ezequiel, e acha que é da polícia, e então Ezequiel acha estranho, e Augusto pergunta o que isso significa, mas ele diz que não sabe e que vai até lá. Augusto manda ele esperar ali e então manda entrar. E nisso o homem entra e entrega um papel para Ezequiel dizendo que ele precisa ir até a polícia depor sobre o caso do Dr. Álvaro. E deixa ele sem palavras e Augusto o encara. E nisso Renata está no carro com Antônio, e eles conversam sobre a gravidez de Marina. E Antônio fala que Jerônimo está sendo muito inteligente pela forma que está lidando com isso tudo. E então Renata fala que às vezes se sente sem chão. E nisso Antônio grita e percebe que o motoqueiro cruzou o caminho deles e caiu no chão. Eles saem do carro e vão até o rapaz, e falam que quase atropelou ele. E então ele diz que está tudo bem e tenta se levantar, mas Renata diz que não está, e que ele precisa ir a um doutor e que vai levar ele agora mesmo. De volta à Cruz de Amor, Augusto quer saber o porquê a polícia chamou Ezequiel, e ele diz que não sabe. E então Augusto diz que espera mesmo, e que ele não tem aberto a boca para falar nada, e diz que já está desconfiando, mas Ezequiel diz que não dá motivos e Augusto diz que espera mesmo, e que no dia seguinte eles vão saber o que está acontecendo. Por outro lado, Renata pergunta qual o nome do rapaz que ela quase atropelou, e ele diz que se chama Aníbal. E então ela fala que vai levar ele a um médico, mas ele diz que não está com dor, mas Renata insiste. Ele fala que não pode deixar sua moto. E Antônio fala para ele ficar tranquilo, porque vai pegá-la, e então Renata ajuda ele a entrar no carro. Na fazenda, Carlos fala para Jerônimo que Priscila aceitou ir, e ele pergunta quem é. E Carlos fala que é a pessoa que vai fazer as fórmulas no lugar dele. Jerônimo fica surpreso que seja mulher, e Carlos pergunta se tem algum problema, e Jerônimo diz que para ele não, mas com certeza Matilde vai ficar com ciúmes. Carlos fala que não tem necessidade disso, porque entre eles não há mais nada. Então Jerônimo, surpreso, pergunta como assim? E Carlos fala que eles foram namorados na faculdade, e então Jerônimo acha tudo muito irônico. E nesse meio tempo, Karina e Matilde chegam na casa de Alzira e conversam um pouco sobre o divórcio de Karina. E ela pergunta quando vai batizar a menina, e nisso Ezequiel chega nervoso e fala para Alzira que a polícia chamou ele para depor sobre Álvaro.
e não sabe o porquê, e Matilde diz que deve ser porque ele o conhece, mas fala para ele ficar tranquilo, porque Jerônimo também foi bem cedo depor, e deixa Ezequiel pensativo. Na empresa, Matias mostra tudo para Roberta e Germano, e ela fala que está muito feliz com o seu primeiro dia, e que jamais imaginou que a empresa fizesse tanta coisa, e Germano se oferece para ajudar ela com o que for necessário, e Roberta aceita e chama ele pelo nome, e pergunta se pode ser assim, e ele diz que com certeza. Por outro lado, Honório conversa com Gonçalo, e então conta que não dormiu a noite inteira, porque Constanza levou um bebê para casa, filha de uma moça do centro, e então ele fica surpreso e pergunta se Honório gostaria de ter um bebê, mas ele dá risada e diz que na idade dele só poderia ser avó. Matias chega com Roberta e Germano, que elogia muito a empresa. E nisso Beth vem dizendo que Regina já chegou para buscá-lo, e então ele se despede. No centro, Corina pergunta para Constanza se Inês ficou irritada, mas ela fala que ela só chamou a atenção, porque não pode se envolver tanto com o pessoal do centro, mas ela diz que não se importa com isso, e que se Constanza quiser cuidar um pouco de sua filha, não tem problema, porque elas podem fazer isso sem que Inês saiba. Na cadeia, Branca fala para o diretor que Josefina não vai dar mais dinheiro até que saiba que o plano deles está em prática, e quer conhecer a moça que ele contratou, e então ele diz que vai provar, e que no dia seguinte quer o dinheiro. No consultório, Renata e Antônio estão com Larissa, que está fazendo um curativo em Aníbal, e fala que ele vai precisar usar moletas, e ele não aceita porque quer usar sua moto. Renata pergunta onde ele mora, e ele fala que não é dali, e que veio de outra cidade, e que estava indo à Cruz de Amor, e então Larissa fala que essa é uma das fazendas mais famosas dali, e então Renata pede para ela arrumar umas moletas para ele. Na Bonita, Karina e Matilde chegam e contam para Jerônimo que em breve o divórcio sai, e ele fica feliz, e em seguida Ezequiel fala que precisa conversar com ele em privado, e então Jerônimo o chama para o escritório. De volta ao consultório, Antônio se despede de Renata e Aníbal, e que quer ver o padre Severino, e ela acha uma ótima ideia, e então ele sai. E nisso, Larissa traz as moletas e Renata fala que agora eles podem ir, mas Aníbal com raiva fala que sua moto, e Renata diz que vai entregar a ele, e então Aníbal fala para ela não ficar perturbando ele, e então eles saem. Na Bonita, Jerônimo se desculpa com Ezequiel por ter falado que ele sabia da história, mas diz que Augusto não precisa saber o que ele vai dizer, mas Ezequiel fala que o que seu patrão acha pouco importa, e na verdade não quer depor por outra coisa. Jerônimo quer saber do que se trata, e Ezequiel fala que tem medo de dizer e ele perder a confiança. Mas Jerônimo pede para ele dizer, e Ezequiel fala que tem passagem pela polícia, e tem medo que Alzira saiba que ele cometeu um crime há anos atrás. E nesse meio tempo, Renata está em um mecânico com Aníbal, e o homem fala que em 2 dias a moto vai estar pronta, e então o garoto fala para Renata que não tem como pagar, mas ela diz que isso é com ela. Renata pergunta o que ele vai fazer na Cruz de Amor, e pergunta se ele foi procurar por Augusto, e o rapaz pergunta se ela o conhece, e Renata diz que obviamente que sim, porque ele é o dono, e quer saber se Aníbal é parente, e ele diz que é algo do tipo, e então Renata chama ele para ir até lá. De volta à Bonita, Jerônimo se desculpa com Ezequiel, e diz que jamais imaginou essa situação,
E então Ezequiel resolve que vai encarar isso. E no dia seguinte vai até a polícia e ver o que acontece. E então vai embora e deixa Jerônimo pensativo. Na cruz de amor, Renata está com Aníbal, quando Augusto aparece e cumprimenta ela. E então Renata fala que aquele rapaz estava procurando pela fazenda dele, e Augusto pergunta quem ele é. O garoto fala que se chama Aníbal, e que sua mãe é Hortência, e pergunta se Augusto lembra dela, e ele diz que faz anos que eles não se veem, e o garoto fala que desde quando ele a abandonou em outra cidade. Augusto pergunta se ela mandou ele até lá, mas Aníbal diz que não, e que sua mãe não sabe que ele está ali, e Renata fica nervosa perguntando como assim ela não sabe, e Aníbal diz que precisava ir e que ela não deixaria, mas foi para conhecer seu pai, e Renata pergunta como assim e ele fala que é filho de Augusto e deixa ele paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.